Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Estamos iniciando a nossa live do projeto Encontros com o Clínico Geral. Hoje tenho o prazer de informar que tem uma convidada muito especial para discutir com a gente aqui o tema que será o tema será sobre hemorroidas. Será a doutora Lúcia de Oliveira, que muito gentilmente concordou em um pouco do seu tempo, do seu saber, para ilustrar um pouco mais. Ela deve estar entrando aqui, acabou de entrar agora. Oi, Lúcia, boa Boa noite. noite, Cisne. Boa Tudo noite a bem? todos. Tudo Tudo bem? bem, excelente. Estava acabando de apresentar. Deixa eu terminar a apresentação, então, Tá bem. que eu só falei o seu nome, né, que é a coloproctologista, e a doutora Lúcia é fellow da Cleveland Clinic, da seção da Flórida, e é titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e é doutora pela Universidade de São Paulo, pela USP, e uma seleta amiga e que com quem tenho aprendido muito sobre a especialidade dela, que eu acho que eu agradeço você pessoalmente de disponibilizar seu tempo, seu conhecimento aqui para a nossa discussão breve. Então, eu vou começar dando uma definição de clínico sobre hemorroida, que seria veias dilatadas na região do ânus e reto, algumas vezes inflamadas ou não, e que basicamente vão dar alguns sintomas que você vai dizer quais são, né? E basicamente gostaria de saber exatamente quais são os sintomas principais que acometem as pessoas que sofrem de hemorroidas. Bom, Cisne, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do teu canal e eu espero que a gente consiga mostrar para quem está assistindo, né, a importância desse tema que você escolheu muito bem. E a importância, Cisne, é porque é muito comum, né? Porque, na verdade, todos nós temos na nossa anatomia do canal anal esses vasos chamados, quando começam a provocar sintomas, esses vasos passam a ser chamados de hemorroidas. Mas, na verdade, esses vasos, a gente nasce com isso. Isso faz parte da anatomia dessa região do Perfeito. canal anal e não são propriamente veias, na verdade, é um misto de artérias e veias. Isso é importante a gente explicar, porque quando há o sangramento, que é o principal sintoma, o sangue é vermelho vivo. Perfeito. Então é diferente quando você rompe uma variz na perna, que sai aquele sangue escuro, né? Sangue A hemorroida venoso, né? Sangue venoso. Uhum. ainda não, sangue vermelho, sai às Uhum. vezes em jato, sai com pressão. E, por exemplo, numa pessoa de idade, se ela tem uma hemorragiazinha por uma hemorroida, o vaso sanitário às vezes fica totalmente sujo. Isso assusta, É, né? assusta o Assusta paciente, exatamente. familiares, assusta o paciente. Então, eu costumo até dizer que quando acontecer isso, a primeira medida é pegar uma toalha, qualquer coisa que esteja ali do lado, um bolinho de papel e comprimir e sentar, porque aí você, com a compressão, você faz o vaso Bom, parar, entendeu? perfeito, perfeito, exatamente. Sintomas, o sintoma mais comum é o sangramento, tá? E é aquele sangramento que você pode ter na hora da evacuação ou depois da evacuação, aí a pessoa vai se limpar, aí o papel vem sujo e aquele sanguinho vermelho vivo, né? Ou então Perfeito. é um sangue que pinga no vaso, ou então que faz uma hemorragia assim maior, entendeu? Então, assim, é um sintoma para o proctologista, é uma condição para o proctologista que a gente vê com muita frequência. Se a gente pegar assim, as estatísticas, 4% dos atendimentos coloproctológicos são pessoas com hemorroida. Perfeito. E a gente também tem uma estatística de que mais de 50% das pessoas após os 50 anos podem ter alguma queixa de hemorroida.
Perfeito. É bastante frequente, é bastante Muito frequente. preponderante, sem dúvida nenhuma, né? E como é uma região muito sensível e há um certo susto, um medo em relação a mexer, eventualmente tratar, as pessoas vão, às vezes, protelando, não vão nem ao médico com receio de que tenha que pensar em cirurgia. E muitas vezes, lá no consultório, aparecem umas perguntas assim: doutor, será que isso aí pode virar câncer se eu não tratar e tudo? O que você tem a me dizer a respeito disso? Então, essa é uma pergunta bem frequente, né, das pessoas. Não vira câncer. Hemorroida não vira câncer, Perfeito. né? Patologia benigna, quer dizer, na verdade, é um vaso que pode crescer, pode se exteriorizar pelo canal anal. Então, a gente classifica a hemorroida em 4 graus. O grau 1 é o que todo mundo tem, tá? Então, é simplesmente a presença do vaso Do no canal vaso anal. lá. O Uhum. grau 2 é aquele que, na hora que você está evacuando, ele faz um certo prolapsozinho, mas ele volta sozinho para o lugar. O tipo Perfeito. 3, ele vai para fora durante a evacuação e a pessoa precisa colocar para dentro, Para dentro. Uhum. obra digital. Manobra digital, isso. É aquela hemorroida que já está toda para fora, já desceu pelo canal anal, são aquelas hemorroidas maiores, e aí não volta mais. Então, são também as indicações das cirurgias, né? Uhum. Quando você tem tipo de, de classificação. 3 e 4. Quer dizer, os tipos 3 e 4, além da indicação cirúrgica, tem algum método alternativo que você possa fazer no consultório para tratamento? Na verdade, quando as hemorroidas são de grau 2, que é o que a gente mais vê, né? Ou 2 para 3, que é o tipo da hemorroida que sangra de vez em quando, ou que pode também provocar um desconforto por uma trombose, né? A trombose hemorroidária é você ter o rompimento desse vaso e o sangue ficar acumulado embaixo da pele. Então, cria-se uma saliência, uma bolinha ali no ano, Dolorosa, né? uma Dolorosa. é grande, então aí ela causa dor, né? Ela causa também sangramento, desconforto. É um quadro assim mais emergencial, entendeu? É, e aí, nesses casos também, às vezes, você precisa uma intervenção cirúrgica. Agora, quando a gente tem uma hemorroida grau 2, que é o que a gente mais vê, o método hoje que a gente tem melhor simpatia é a ligadura elástica dessa, desse vaso. Isso é um procedimento que a gente faz no consultório, é indolor, Uhum. não precisa de É, anestesia, é importante o paciente saber disso, né? Que é indolor. é indolor. E a gente pode fazer isso tanto no paciente mais jovem quanto no paciente mais idoso. Perfeito. Recomendação depois é que a pessoa não faça nenhum esforço, não faça ginástica, não pegue peso, né? Porque a gente coloca uma borrachinha, que é a ligadura, e essa borrachinha ela faz o vaso necrosar, então depois aquele tecido cai, Cai, perfeito. também cai. A pessoa não vê isso acontecer, entendeu? Isso acontece nos dias seguintes. E aí o vaso, quando ele tem ali a feridinha, depois ele vai cicatrizar. E quando ele cicatriza, ele forma uma fibrose que ele retrai. Então, você ajuda, com esse método, a colocar o vaso para dentro do canal anal, Ótimo. onde ele está. Onde ele tem que ficar, né? Exatamente. É. Então, é Muito bem. muito bom, assim, é um método Ótimo. que Qual é o grau de sucesso desse método, assim, percentualmente? Você diria o é quê? um grau assim, muito alto, é mais de 90%, se a Mais de gente 90%. Ótimo. fizer É o bom o pessoal saber disso. porque Ótimo. que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa tem 2 ou 3 mamilos, que são geralmente as localizações habituais desses vasos, e Perfeito. um do lado esquerdo. Quando a gente Acho que faz o de- exame, deu uma congelada no seu. Voltou. Você tinha ah, dado uma congelada aí. Agora voltou. então, Então, quando a gente faz o exame, né, a gente faz um exame chamado anoscopia. Então, a gente introduz um aparelho
com uma luz, né, com foco de cabeça, que a gente vai olhar o canal anal do paciente. E aí a gente vai identificar onde estão os mamilos maiores. Então, nesses mamilos maiores é que a gente vai usar esse método da ligadura. E, às vezes, a gente precisa fazer isso em sessões, entendeu? Não pode fazer tudo de uma vez, porque senão Entendi, você tem o risco de hemorragia, entendi. né? Fazer algumas sessões para resolver tudo, né? Mas Exatamente. o Acredito que você deva haver. Diga, estava complementando que é um método não cirúrgico muito muito efetivo, eficaz, né? muito. Pois é, eu acredito que você deva ver que alguns pacientes, por medo de ir ao consultório, não tratam nessa fase e quando vão lá já está em fase que só a cirurgia resolve, né? Você deve ver isso com alguma frequência, acredito eu. É verdade. É, E voltando para aquela sua pergunta, né, se a hemorroida vira câncer, a hemorroida não vira câncer, mas pode acontecer de um tumor do canal anal crescer em cima de um mamilo hemorroidário. Então, por isso que também o paciente que procura a gente com uma queixa de sangramento tem que ter um bom exame físico, porque você pode receber o paciente e o paciente achando que ele está indo fazer um diagnóstico de uma hemorroida uhum. e ele, claro, Tem alguma coisa a mais por trás, né? Exatamente. entendeu? Então, Perfeito. isso é importante, né? Importante que você veja isso. Muito importante. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Agora, em relação ao problema de prevenção, o que você pode fazer em termos de estilo de vida, dieta, peso? O que você pode fazer para tentar prevenir ou minorar esses sofrimentos? O que você Então, diria? essa pergunta é muito importante, Cisne, muito boa essa pergunta, porque realmente o que faz uma pessoa ao longo da vida desenvolver esses vasos, né, ao ponto deles começarem a dar sintomas, é o hábito de vida que a pessoa tem. Então, por exemplo, uma pessoa que não come muita fibra, que só come comidas industrializadas, sanduíches, massas, pizzas, carne, não come fruta, não come verdura, Perfeito. pobre Certo. em fibra, faz com que essa pessoa tenha uma tendência à constipação, né? E esse esforço evacuatório que essa pessoa vai ter que fazer ao longo da vida, é isso que vai fazer desenvolver o vaso. Cirurgia hemorroide, perfeitamente. A primeira medida hoje, e isso é assim, faz parte dos guias das sociedades, tanto a brasileira quanto a americana, a europeia. Hoje, o primeiro tratamento para qualquer tipo de hemorroida é você introduzir fibra para o paciente, entendeu? Então, tanto na forma da dieta, modificando a dieta dessa pessoa, fazendo ela comer mais salada, frutas, verduras, quanto também adicionando uma fibra comercial, né, que a gente tem hoje Várias várias. fibras, exatamente. Excelente, né? Você melhora as fezes ficam menos duras, né? Mais pastosas, faz menos força, né? Exatamente. E aí, como você acabou de dizer, não faz aquele esforço violento, né? Que acaba produzindo hemorragias a longo prazo, né? Exatamente, isso é muito importante. O exercício físico tem alguma coisa a ver em Tem termos de físico também, por exemplo, algumas pessoas que têm profissões de carregar peso, né? Halterofilistas, pessoas que fazem crossfit, principalmente se é uma mulher, enfim, o esforço que você faz também ali nessa região do assoalho pélvico, da perna, do membro inferior, isso também vai propiciar, né? E também a profissão que a pessoa tem. Então, pessoas que ficam muito tempo sentadas, pessoas que fazem, por exemplo, equitação, que são motociclistas, ciclistas, então também, né? também. Ciclistas também, né? Imagino que sim. Então, são profissões, né? São atividades que você está forçando um pouco ali essa região e pode também desenvolver as hemorroidas. Perfeito. Eu acho que a gente deu uma boa, um apanhado geral bom sobre a doença em si. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Você, alguma recomendação, um aconselhamento para as pessoas? Alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que
talvez a dica mais importante seria realmente fazer com que as pessoas bebam água, porque a hidratação também é uma coisa que faz parte. Quando a gente introduz a fibra, a gente também tem que orientar que essa pessoa beba Isso. água. A fibra, ela também pode formar um bolo duro demais, Impactar, né? Impactar. fazer um fecaloma. Então, a fibra também tem que ser introduzida com bastante água, né? Se a pessoa desenvolver uma hemorroida, ela tiver assim com um pouquinho de desconforto, com sangramento, ela deve evitar usar o papel higiênico, né? Então a gente recomenda que ela lave a região e seque com uma toalha ou Perfeito. uma gaze umedecida ou um lenço umedecido, que pode ser sem perfume, porque senão pode causar também uma assadura, né? É importante que toda vez que a pessoa tenha um sangramento, também não atribua isso imediatamente a uma hemorroida. Então, é importante que procure o profissional para que o Re- profissional faça o exame local. O exame local, ele consiste da gente olhar a região, fazer um toque, né, que é super importante também, depois passar um aparelhinho para ver o canal anal e depois passar um tubo que vai ver o reto, né? Hoje, o câncer do intestino é o segundo tumor mais comum em incidência em relação aos outros cânceres e em mortalidade, aqui principalmente na região sudeste, nos países industrializados. Então, hoje a gente precisa sempre excluir o câncer em toda vez que houver um sangramento retal. Então, com essa avaliação que a gente faz no consultório, a gente já consegue detectar a grande parte dos casos, porque ainda a região do reto sigmoide é a região mais comum de você ter um câncer. Então, eu fico muito triste quando eu recebo um paciente que vem para mim com uma história de que foi diagnosticado pelo vizinho, ou pelo marido, ou pela esposa que tinha uma hemorroida, deu para ele uma pomada, mas que não está melhorando. Então, ele é, depois, Deixa de. Isso. entendeu? Então, Não, ele, perfeito. Perfeito. Isso é muito importante. ele foi ouvir o vizinho, ele foi ouvir o filho, a esposa, né? Ele não ouviu o médico, ele foi. Isso mesmo. Perder um tempo precioso e importante, né? Exatamente. Aí ele chega na gente, né? No É colo isso mesmo. Isso tinha um professor meu que dizia que sangue é vermelho e vermelho é sinal de perigo. Então, eu lembro que ele dizia isso. Então, é protótipo vermelho, cuidado que o sangue é vermelho. Então, tem que dar uma olhada, tem que procurar um profissional ver o que que aconteceu, né? antes Não, não, do alarme, né? Então, você precisa excluir, obviamente, inicialmente, que não tenha um câncer por trás, né? Porque o câncer fundamental. reto, o câncer. É isso. Pessoa acima de 45 anos, 40, 50 anos, tem que, não tem que. Pode até ser que tenha uma hemorroida, mas vai lá ver, porque pode ter alguma coisa, mas exatamente. Importantíssimo esse seu alerta. Tem que Muito bem, Lúcia. Maravilha, maravilha. Acho que podemos encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação, sua disponibilidade e os seus sábios conselhos aí para os colegas e para para a população em geral. estar E, meus ótimo. amigos, vamos encerrando por aqui. Um grande abraço. Obrigado, Lúcia. Muito obrigada. A gente mantemos contato aí e um grande abraço para você e um abraço para todos. Uma boa noite. Um Bom abraço, fim de semana para todos. muito obrigada. Ok. Muito obrigado.